Vamos agora ao texto da nossa exposição nessa noite, que é João, capítulo 12. Evangelho segundo João, no capítulo 12. João 12, a partir do verso 20. Diz assim a palavra do Senhor, escute com atenção. João 12, 20. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Somente até aqui. Vamos a Deus mais uma vez em oração, pedindo a sua bênção nesse momento, disposição da sua palavra. Vamos orar. Senhor, mais uma vez chegamos diante do seu texto bíblico, diante da sua revelação que é autoritativa para nós. Sabemos, Senhor, que essa é a sua palavra. Sabemos, Senhor, que ela foi revelada para nos dizer respeito à sua salvação para nós. Sabemos, Senhor, que nos achegando a ela, nós encontramos nela vida. Mas pedimos, Senhor, pela sua generosa graça e misericórdia, que o Senhor nos auxilie na nossa fraqueza. Que o Senhor nos faça olhar para o seu texto bíblico e verdadeiramente aprender dele aquilo que o Senhor tinha como por objetivo nos revelar a partir dele. Nós não venhamos a compreendê-lo errado e nem tratar a sua escritura tão santa e preciosa agora, nesse momento, de modo diferente daquilo que ela é. Que nós possamos ter atenção e o nosso coração possa estar pronto para recebê-la. Pedimos que assim o Senhor fale conosco e, ouvindo a sua voz, que nós possamos ter o nosso coração fortalecido pela sua palavra, ensinado pela sua palavra. Converte-nos, Senhor, para a sua vontade. Guia-nos no seu caminho, para que, andando de acordo com a sua vontade, o Senhor seja glorificado. Assim nós oramos. Em nome do seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Por que você saiu da sua casa num domingo à noite para estar aqui? Ninguém que sai de casa em sã consciência num domingo à noite vai para uma igreja pensando que aquilo ali será completamente inútil para ela. Até porque a gente poderia ter inúmeros motivos para ficar na nossa casa. Talvez você passou uma semana de trabalho extenuante, seja físico, seja mental, e o domingo à noite é um excelente momento para descansarmos. Talvez você poderia estar fazendo várias outras coisas com o objetivo de aproveitar esse dia, ou mesmo, talvez até mesmo trabalhando, aproveitando o tempo para trabalhar. E eu te pergunto, portanto, por que você está aqui? A resposta que você deve dar não pode ser outra senão esse mesmo pedido que os gregos fizeram para Filipe e André. Nós queremos ver Jesus. Mas ver Jesus deve ser não somente contemplá-lo a partir de uma curiosidade vã, mas ver Jesus deve ser contemplá-lo a partir dos olhos da fé. Somente se você, nessa noite, veio até aqui
para ver Jesus, para contemplá-lo a partir dos olhos da fé, para com ele ter comunhão, para por ele ser salvo, é que você não está perdendo o seu tempo aqui nessa noite. Eu posso dizer que se você tem algum outro objetivo nessa noite, ao estar aqui conosco, que não ver a Jesus e a Jesus somente, você está perdendo seu tempo. Então, é melhor que nas próximas vezes você pense se não é melhor ficar em casa. Porque se você tem outros objetivos que não ver Jesus, você está perdendo o seu tempo. E é isso que nós vamos ver nessa passagem de hoje. Nós vamos entender nessa passagem de hoje o que é ver a Cristo. Como nós podemos vê-lo, mesmo ver a Cristo que não está aqui presente corporalmente diante de nós. Como é possível vê-lo e vendo o que nós devemos fazer? O apóstolo João aqui, por meio do seu evangelho, nos ensinará que para vermos a Cristo, nós precisamos vê-lo através da sua morte. E ao vermos a Cristo, nós precisamos decidir entregar tudo e devemos segui-lo sem reservas. Esse é o principal ponto dessa noite. Nós precisamos ver a Cristo e vendo, precisamos ver a Ele através da sua morte. E uma vez que vimos a Cristo, nós precisamos segui-lo. Lembrem-se vocês do que aconteceu aqui no momento imediatamente anterior. O versículo que está anterior ao nosso texto é o versículo 19, que diz assim, os fariseus, diz assim, disseram, pois, os fariseus entre si, vedes que em nada aproveitais, eis que toda a gente vai após ele. Lembrem-se vocês, na nossa última exposição em João, nós vimos aquele momento singular da passagem do nosso Senhor Jesus Cristo aqui, por essa terra, que foi o momento em que ele, com glória, entrou em Jerusalém, a chamada entrada triunfal. Sim, nós vimos que essa glória de Cristo era uma glória que apontava para uma glória superior, que não estava toda contida ali naquele evento, mas que sim, ele foi reconhecido pelas multidões de Israel, que ali estavam reunidas para adorar a Deus na Páscoa, judeus de todo mundo, e na verdade não só judeus, como nós vemos aqui, e pessoas então foram diante de Cristo para proclamá-lo rei, dizendo, Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Esse que estamos vendo é o Messias prometido, o Cordeiro de Deus verdadeiramente, que tirará o pecado do mundo e que nos salvará. Muitas pessoas ali, então, reconhecem a Jesus Cristo, como Messias, como Salvador, como Rei, mas existia dentro desse grupo de pessoas ainda um outro grupo, que vendo esse evento, mais uma vez, ficou irado e insatisfeito. Nós vemos mais uma vez, portanto, aqui o grupo dos fariseus que, olhando para isso, achando que tinham, de certo modo, calado a Jesus, porque ele passou um tempo sem falar, sem aparecer aqui antes desses eventos. Eles olham, então, agora esse evento, Jerusalém, o centro da adoração tomada de pessoas falando sobre esse homem, sobre Jesus mais uma vez. E eles falam, não adiantou de nada o que a gente tentou fazer. Todo o nosso trabalho foi em vão. Vejam, o mundo inteiro, é isso que está aqui no original, o mundo inteiro, o cosmos inteiro vai após ele. O mundo inteiro está seguindo a Jesus. E nós vimos que, talvez com sentido profético, como Caifás, talvez não exatamente, eles estavam falando a respeito de algo que era verdade. Jesus Cristo, ele vem para salvar o mundo e não somente os judeus. É interessante ver que João, não sendo bobo e sabendo contar muito bem a história a partir da própria perspectiva do Espírito Santo, após essa fala de que o mundo vai após ele, começa falando sobre o mundo indo após ele. Imediatamente ele diz, portanto, no verso 20, ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Então, dentre aquela multidão de pessoas, milhares de milhares, algumas pessoas colocam milhões de pessoas ali que haviam subido para adorar a Deus na festa da Páscoa, existiam gente de todas as nações, e dentre elas alguns gregos. Quem eram esses gregos? Bem,
No judaísmo, para você poder adorar a Deus, existiam duas formas. Ou você se convertia ao judaísmo de forma plena, e aí se você se convertia ao judaísmo, você tinha que se circuncidar todo macho da sua família, e aí você passaria a ser compreendido, entendido como um judeu de fato. Você passaria a viver a religião judaica em todos os seus ritos, em todos os seus elementos, sem distinção. Todavia, nos tempos aqui do período interbíblico, nos tempos do nosso Senhor Jesus Cristo, muitas facções dentro da igreja judaica buscavam fazer uma cisão ainda mais radical, dizendo então que os gentios, os gregos ou pessoas de outras naturalidades não podiam sequer se circuncidar. De modo que muitas pessoas que eram tementes a Deus, de outras naturalidades, eles não se tornavam judeus em todos os aspectos, né? Não se circuncidavam, não participavam das festas, mas eram chamados aqui de como se fossem os semi-prosélitos. Ou seja, os prosélitos eram aqueles que se tornavam judeus, sendo de outra nacionalidade, e os semi-prosélitos ou os tementes a Deus eram aqueles que criam em Deus, que iam a Jerusalém adorar a Deus, mas que não faziam parte de todos os elementos dos ritos da antiga aliança. Porque ou eram impedidos por algumas facções, ou porque entendiam que isso não era adequado dentro da posição deles. Por exemplo, reis que eram reis sobre nações pagãs, né? Muitas vezes isso existem exemplos assim na história, que se convertiam ao judaísmo, muitas vezes eles não se circuncidavam e não se tornavam judeus em todos os aspectos, para que isso não causasse uma comoção e divisão no reino e talvez até a própria morte, né? Ou guerra civil ou coisas nesse sentido. A gente não sabe a grande realidade qual tipo de pessoas esses gregos aqui são. Muito provavelmente, eles eram do segundo tipo. Pessoas gregos que haviam se cansado da religião pagã, com as suas idolatrias, com a sua moralidade fluida, né? Com a sua moralidade escusa, com a sua moralidade má, e com a pluralidade de deuses vãos, e que haviam sido, de algum modo, ensinados, né, pelos gregos, e que, portanto, decidiam abandonar a sua antiga maneira de viver e ir adorar em Jerusalém. Esses que iam, portanto, a Jerusalém, conforme nós aprendemos, inclusive, no final de semana passado, esses gregos, portanto, eles não poderiam adorar como judeus. Eles subiam a Jerusalém, iam ao templo, mas existia um lugar no templo no qual eles poderiam entrar, mas dali eles não poderiam passar, que é o átrio dos gentios. O reverendo nos ensinou na semana passada que o átrio dos gentios era o lugar mais externo, portanto, do templo, no qual os gentios, ou os gregos, ou pessoas de outras nacionalidades poderiam adorar a Deus, mas dali eles não poderiam entrar mais. Depois desse átrio havia o átrio das mulheres, e depois o átrio dos judeus, né, dos judeus homens, que ali então participavam de todos aqueles ritos. Vejam, a grande comoção, portanto, que havia naquela cidade, levou esses gregos que de algum modo já haviam se convertido ao judaísmo, já criam no Deus verdadeiro, a se perguntar quem era esse Jesus. E muito provavelmente, pela própria pergunta deles, dá a entender que eles creram nele. Dá a entender que eles realmente reconheceram Jesus Cristo como o Messias, daquela mesma religião que eles acreditavam. Portanto, eles, tendo a possibilidade de conhecê-lo, de vê-lo, eles vão e pedem que isso seja assim. Eles vão até Filipe porque muito provavelmente era difícil chegar até Jesus. Jesus aqui estava cercado de multidões e esses discursos que ele faz é diante de muitas pessoas. E talvez até como um sinal de reverência, esses gregos chegam até um dos apóstolos, Filipe, e o chama de Senhor, dizendo: Senhor, com uma posição de inferioridade, nós queríamos ver a Jesus. Eles respeitosamente vão até aqueles que podem apresentá-lo a Jesus. Eles vão até um dos seus apóstolos. E nós devemos nos perguntar, por que ele foi até Filipe e não foi até algum outro dos apóstolos? Esse é mais um elemento que João não descreve aqui com clareza. Muito provavelmente eles foram até Filipe porque o nome Filipe, apesar de Filipe ser judeu, era um nome grego. E é possível, então,
que eles conhecessem talvez até Filipe, né? Ou é possível que eles soubessem, né? Ouviu Filipe falando grego, talvez eles vão até Filipe. A grande realidade é que Filipe não sabe muito bem o que fazer com essa informação. Porque na cabeça de Filipe, Filipe viu Jesus Cristo receber todo tipo de pessoas, dos mais variados, inclusive não judeus, né? Ele viu Jesus Cristo receber, por exemplo, a mulher samaritana. Ele viu Jesus Cristo, por exemplo, receber uma mulher cananeia, né? Todo tipo de pessoas ele viu Jesus Cristo receber. Mas Jesus Cristo mesmo disse que ele não havia vindo senão para a casa de Israel. O objetivo primário na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ali até aquele momento do seu ministério, não era expandir e sair pelo mundo pregando o evangelho. Essa tarefa era dos seus discípulos posteriormente. E é possível então que ele tenha ficado ali num certo conflito. E aí ele vai fazer o que nós devemos fazer. Ele corre então até o seu irmão André. Ele vai até André para perguntar para André, né? Se ele deveria levar esses gregos até Jesus ou se não era uma boa ideia. E assim deve ser nós também na nossa vida cristã. Na medida em que nós temos dificuldades, dúvidas ou dilemas se colocam diante de nós, nós devemos ir aos nossos irmãos que sejam mais experientes que nós, que de algum modo possam nos ajudar a partir da palavra de Deus, da Escritura de Deus, e ali termos então orientação. Veja que Filipe aqui não tomou uma decisão sozinho, ele poderia pensar, ó, Jesus Cristo veio para os de Israel, então não vou levar esses gregos diante de Jesus. E poderia ter pecado, ou ele poderia ter discernido mal o momento também, e levado os gregos talvez no momento em que não era adequado, né, dependendo da circunstância. Então Filipe faz bem. Na sua, talvez, confusão, aparente confusão aqui, ele vai até um irmão que poderia ajudá-lo. Mas quem é André? André aqui é apresentado, né, também um discípulo e posteriormente um apóstolo, né, um dos 12 chamados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. André é apresentado no livro de João 2 vezes, no Evangelho de João. Primeira vez está lá no capítulo 1 mesmo. E André leva a Cristo o seu irmão Pedro. Então André aqui é apresentado como levando já uma pessoa diante de Cristo, Pedro. Depois, no capítulo 6, é André que leva aquele jovem que tinha 5 pães e 2 peixes para Jesus, quando no momento da multiplicação do pão. É interessante ver então que André aqui é apresentado nas 2 outras vezes como levando pessoas adiante de Jesus. E agora, a terceira vez que André aparece nesse evangelho, ele está mais uma vez levando homens diante de Jesus. Porque então, né, é dito na nossa passagem, no verso 21, estes, pois, dirigiram-se a Filipe, e no verso 22, Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. Não fica claro se eles de fato levaram esses gregos para Jesus, ou se eles foram adiante de Jesus perguntando se ele gostaria de ver esses gregos, mas não importa. Porque o objetivo aqui de João não é descrever mais esses gregos. Ele vai parar de falar dos gregos agora de um modo direto e vai dar enfoque naquilo que Jesus Cristo ensinou a partir disso. Mas é bem possível que os gregos tivessem ido e ouvido isso que Jesus Cristo aqui nos ensinou. Veja que não devemos perder oportunidades que nos são dadas de levar os homens diante de Cristo. André fez isso muito bem e assim ajudou a Filipe, a levar esses homens, portanto, diante de Cristo, ou que seja, perguntar a Cristo se ele gostaria de recebê-los. Bem, segue o nosso texto então, que nós vamos passar a ver então como Jesus Cristo é visto por esses homens. No verso 23, diz, e Jesus lhes respondeu dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Veja que numa leitura rápida, numa leitura desatenta, talvez você ache aqui que Jesus Cristo talvez não entendeu o que aqueles homens estavam dizendo. Porque a pergunta era simples, olha, nós podemos apresentar esses gregos para o Senhor? E Jesus Cristo começa a falar, ó, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado.
Qual é a conexão disso que Jesus Cristo está falando com o fato dos gregos quererem ver a Jesus? É isso que nós devemos nos perguntar. E a conexão é clara e direta. No fato de que Jesus Cristo, vendo os gregos vindo diante dele, ele percebeu como um sinal e proclamou que a sua hora havia chegado. Vocês se lembram que no decorrer do Evangelho de João, muitas vezes Jesus Cristo falou: não é chegado a hora, não é a minha hora. A primeira vez que Jesus Cristo falou disso foi naquele casamento lá em Caná da Galileia. A minha hora não é chegada. E ele repetiu isso por diversas vezes para demonstrar que não era o momento dele realizar ou finalizar a sua obra, de ser morto, de ser ressurreto e glorificado. Ele deveria, nesses 3 anos em que ele realizou o seu ministério, realizar todas as coisas que Deus ordenou que ele realizasse, mas para que no momento adequado ele finalizasse essa obra, portanto, através da sua morte, da sua ressurreição. Mas veja que então agora, Jesus Cristo, que foi dado no seu ministério para a casa de Israel, tendo as multidões proclamado o seu senhorio, e agora os gregos, até mesmo os gregos, gente de outra nacionalidade querendo vê-lo, ele proclama: agora minha hora é chegada. Nos lembramos que nós estamos na última semana do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a última semana da sua vida aqui nessa terra. E, portanto, ele fala como algo presente, algo que aconteceria ainda no decorrer dessa semana. É chegada a hora. O tempo acabou. A nação de Israel, como um todo, já ouviu de mim. Aqueles que dentre Israel são filhos de Deus creram. Aqueles que dentre Israel não são filhos de Deus buscam matar-me e demonstram que são réprobos. Demonstram que não são verdadeiro Israel, demonstram que não são filhos de Deus, não são verdadeiramente descendência de Abraão segundo a fé. Mas as notícias a respeito de mim estão tão grandes que agora até mesmo os gregos já estão sabendo e querem me conhecer, e querem aprender de mim, querem ser ensinados aos meus pés. Jesus Cristo sabia que a sua hora havia chegado. Era necessário que ele morresse e ressuscitasse antes que a sua obra se tornasse pública e geral, de modo que os gentios também fossem completamente inseridos nessa aliança. Por isso ele fala: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado, significando a respeito, com essa palavra glorificado, tanto a sua humilhação quanto a sua glorificação. Jesus Cristo, ele foi exaltado, ele foi glorificado por Deus, ele foi colocado à destra de Deus Pai, numa posição de autoridade, sendo ele Deus, mas porque, como homem, ele realizou completamente a obra designada pelo Senhor. O Filho do Homem é glorificado pela sua humilhação. E, portanto, morrendo na cruz do Calvário para salvar o mundo, gentios, judeus, povos, línguas, nações de todas as nacionalidades, homens, mulheres e crianças. Ele é assim, portanto, glorificado. Talvez Jesus Cristo ainda, nesse sentido aqui, estivesse, talvez até significando também, que o modo pelo qual eles esperavam que Jesus Cristo fosse glorificado, talvez sem morrer, talvez tomando então o reinado nas suas mãos, indo contra Roma e tornando a nação de Israel uma nação independente de Roma como um libertador político, não era o ponto de Jesus. Por isso ele prossegue dizendo, no verso 24: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Jesus aqui então corrige uma ideia, poderia ser inclusive talvez a ideia dos gregos aqui, mas certamente de muitos daqueles que o seguiam, de que o modo pelo qual Cristo alcançaria a glorificação era através da morte. Ele utiliza uma analogia aqui, uma analogia
que era muito presente para eles, que era uma sociedade muito mais próxima da agricultura que nós somos hoje. Ele diz que se uma semente não for lançada no solo, enterrada, e ali no solo ela não apodrecer como semente, é impossível que ela floresça, nasça, cresça e dê frutos. Eu não sei se você já tentou fazer isso. Eu teve um tempo que eu tentei plantar alguma hortinha em casa. E aí tem aquelas sementinhas que vende no mercado e que você então pode, do modo correto, né, plantando as sementinhas, igual a gente aprende lá na escola, né? Regando todo dia, talvez no algodãozinho, aquela semente vai crescer, vai nascer. Só que se você deixar aquela semente sem terra e sem água, né? Se você deixar aquela semente no pacotinho, ela não vai virar nada, obviamente. Mas talvez vocês não saibam, eu não sabia. A semente tem uma data de validade. Se você não plantar no tempo adequado, aquelas sementes não germinarão. Porque a semente, ela seca, e secando ela perde ali completamente a sua capacidade de gerar frutos, né? Então é necessário que a semente seja morta como semente. Ela seja colocada na terra, e Jesus Cristo aqui apresentando, né, a figura da morte, de ser colocado no seio da terra, para que nesse sentido ela vire pó, ela apodreça, ela se decomponha, e assim, tendo sido perdida e morta, aquele fruto possa nascer, né? Aquela árvore possa crescer e assim dar, portanto, muito fruto. Jesus Cristo utiliza essa analogia para falar a respeito dele mesmo. Era necessário e extremamente necessário que ele morresse para que ele pudesse dar frutos. Era necessário que Jesus Cristo morresse para que nós tivéssemos vida. Não havia outra forma. Se houvesse outra forma, certamente Deus a faria. Porque o modo pelo qual a salvação é possível e nos é dada é um modo inimaginável do ponto de vista humano. Homem nenhum poderia conceber, e por isso essa salvação ela precisa ser divina. E nisso nós vemos a singularidade do cristianismo, porque nenhuma outra religião jamais, no alto da imaginação dos homens, pôde imaginar isso. E Deus, sendo eterno, autossuficiente, perfeito, em glória, em majestade, soberano sobre tudo, se tornaria homem, se encarnando em um homem, ou sendo homem de fato, e se humilharia ao ponto até mesmo de morrer nas mãos da sua própria criação. Quem poderia pensar nisso? Isso é loucura. E por isso o evangelho é assim: escândalo para os judeus, loucura para os gentios. E Jesus Cristo aqui apresenta a loucura de fato. Para que vocês possam me seguir, para que vocês possam me ver, para que vocês possam ter comunhão comigo, é necessário que eu morra, que eu seja colocado no seio da terra. E por que isso? Porque a salvação só é possível quando o substituto perfeito é dado pelos homens imperfeitos. Somente quando Jesus Cristo, que sendo Deus, não pecou e viveu vida perfeita, tomasse sobre ele mesmo a culpa e a punição adequada pelos nossos pecados, sendo tratado ele como um malfeitor, conforme nós vimos, né? Sendo crucificado diante dos malfeitores, tratado como malfeitor publicamente nessa mesma cidade, dentro dessa semana. Somente assim, recebendo ele a devida punição pelos nossos pecados, que nós poderíamos receber a justiça dele. Todavia, a morte de Jesus Cristo não é como uma semente que é lançada num solo infértil, ou como uma semente incapaz. Mas a morte de Cristo é poderosa para trazer fruto. E veja no verso 24 que ele diz: muito fruto. Jesus Cristo, através da sua morte, ele não tem uma eficácia limitada, mas a sua eficácia é abrangente. De modo que ele apresenta aqui que se esse grão de trigo caindo na terra, se ele não morrer, ele fica só.
ou seja, sem os seus frutos, e nesse sentido, sem a sua companhia. Mas quando Jesus Cristo morre, então, sendo ele um sacrifício perfeito, adequado, ele dá muito fruto. E por meio da sua morte, portanto, ele dá vida a milhares e milhares e milhões de pessoas. De modo que agora os gregos poderiam ser inseridos nessa aliança. De modo que aquilo que era impuro agora é purificado. De modo de que aquilo que era pagão, estranho, agora é feito santo e amigo. E é somente então por causa da morte preciosa de Cristo que há salvação para o mundo. Lembrem-se vocês que Cristo, os efeitos da salvação de Cristo são cósmicos, são universais. E a própria criação, que geme agora por causa dos efeitos do pecado sobre ela, será redimida tão somente pela morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo morre não para dar a sua vida, tão somente por uma raça, mas por todos aqueles que em Deus são feitos seus filhos. Todos aqueles de todos os povos, línguas e nações que, crendo na sua morte, vão até ele, são feitos filhos de Deus. Todos os contatos que Jesus Cristo teve com essas pessoas que eram fora de Israel no decorrer desse ministério apresentavam essa maravilhosa verdade. A salvação, ela, sim, pertence aos judeus, mas não exclusivamente a eles. Ela pertence a todos aqueles que creem pela fé. Veja que Jesus Cristo então nos apresenta que não é suficiente ver a Ele. É necessário, nesse sentido, ver a Cristo como Ele de fato é. Como Cristo se apresentou para nós, como sendo um servo soberano, enviado da parte de Deus, sofredor. Ele precisa ser colocado, ou crido por nós, ou visto por nós, como o nosso Salvador, que morreu para que gerasse frutos, e frutos em abundância. Se nós nos relacionamos com Cristo de modo abstrato, se queremos ver a Ele tão somente com os nossos olhos, se queremos ver a Cristo de um modo que realmente não faz com que nós vamos até Ele como morto e ressuscitado, e como isso sendo história real, verdade, nós estamos indo a Ele como talvez muitas multidões foram a Ele, de modo infrutífero. E nesse sentido, ele disse mesmo para aquelas mulheres que choraram após ele na sua crucificação, né? Chorem por vocês mesmas, porque o destino de vocês é muito pior nesse sentido, né? Quem dera Israel tivesse olhos para ver. Quem dera nós, os gentios de um modo geral, tivéssemos olhos para ver, porque vendo a Cristo do modo como ele é, recebendo a Cristo como ele é, nós não receberíamos a punição pelos nossos pecados. Veja então na sequência, nos versos 25 e 26, que vendo a Cristo, portanto, agora nós temos uma tarefa em relação a Ele. Verso 25. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Jesus Cristo aqui está como que repetindo as palavras de Salomão e as palavras de Davi. Ele apresenta um paradoxo que dá vida. O paradoxo aqui é apresentado através de verdades que parecem se opor, mas aquele que compreende a Escritura por meio do Espírito Santo consegue compreender e conciliar essas verdades. Como assim? Se eu amar a minha vida, eu perco a minha vida, e se eu odeio a minha vida, eu tenho vida. Como querendo me desfazer da minha vida, eu tenho vida, e querendo me agarrar à minha vida, eu perco a minha vida. Jesus Cristo muitas vezes falou assim, justamente para confundir aqueles que não tinham o Espírito Santo, para que ele pudesse continuar a sua obra. Mas o Espírito Santo fala conosco hoje e nos apresenta essa maravilhosa verdade.
O que é amar a vida? Amar a vida é ver a realidade temporal, a realidade da nossa vida hoje, dos nossos dias aqui, com seus prazeres e as suas lutas, como se fosse nos trazer o fim último da nossa vida. Ou seja, como se fosse a nossa coisa mais preciosa. Como se a nossa vida presente fosse aquilo que nos dá a verdadeira alegria. Como se nós devêssemos nos agarrar a ela com todas as nossas forças. É ver talvez os prazeres da carne como aquilo que nos dá a verdadeira felicidade. É ver talvez o trabalho, conforme Salomão falou, como aquilo que nos dá verdadeiro significado. É ver talvez a própria sabedoria, o conhecimento, como se fosse aquilo que fosse nos encher. Em outras palavras, Jesus Cristo está falando aqui, se você idolatra essa realidade presente, pela sua própria idolatria você morrerá. O seu Deus, nesse sentido, né? O seu ídolo, o seu falso Deus, ele requererá tudo de você e o seu final será como o final que Salomão descreveu. Você vai morrer e você não vai ver alegria em nada. Se o seu ídolo é o trabalho, você vai trabalhar, trabalhar, trabalhar e talvez você ganhe até muito dinheiro. Mas você vai morrer e isso vai ser completamente inútil para você. As pessoas gostam de falar assim, né? Mas muitas pessoas não vivem assim. Pessoas falam, né? Que daqui ninguém leva nada, né? Isso está no nosso vocabulário. Mas quantas vezes nós não vemos, às vezes, o nosso próprio coração, achando que no nosso trabalho a gente vai ter realmente uma felicidade duradoura? Não. Quem se apega aos prazeres ou às coisas terrenas como um fim último, como um fim em si mesmo. Quem ama a presente vida perderá a sua vida. Não terá o benefício da morte de Cristo. Não terá a vida eterna. Veja que o oposto aqui, então, que ele coloca é verdadeiro. Mas quem no mundo odeia a sua vida? Lembrem-se que aqui ele utiliza, na nossa tradução, inclusive, a mesma palavra que Salomão utilizou. Eu vi a sabedoria, eu odiei a vida. Eu vi o trabalho e contemplei o trabalho e eu odiei a vida. Ou seja, isso me trouxe desgosto por saber que não há alegria última nisso em si. Não que nós devemos fugir do trabalho, Salomão inclusive fala, nós devemos trabalhar e nos alegrar com os frutos do nosso trabalho. Não que nós devemos então viver como tolos, porque ele diz que viver como tolo é pior ainda do que viver como sábio. Não. Mas nós não devemos achar que aqui está a felicidade última. E se há um amor maior do que o amor a essa vida, Jesus também falou: quem não odeia pai, a mãe e os irmãos, não é digno de mim. Ou seja, ele não está falando que você tem que odiar, né, o seu pai, a sua mãe, seu irmão, até porque se ele falasse isso, ele estaria se contradizendo a si mesmo, no sentido de que a gente não deve gostar, né? Mas não falando no sentido de que se não há um amor maior, de modo que esse amor tome o seu coração, e esse amor seja o amor pelo próprio Deus e por Cristo mesmo, nós perdemos a nossa vida. Ou seja, se nós não deixamos esse mundo como ele é, nós não teremos a vida eterna. É somente abandonando esse mundo que nós podemos guardar a nossa própria vida. Eu lembro que na época da escola, faz tempo que eu não escuto isso, não sei se é uma coisa do meu estado, Mato Grosso do Sul, ou se fala muito aqui também em Minas, mas na época da escola a gente falava assim, esse fulano não tem amor à vida, né? Se você tem amor à vida, a gente falava alguma coisa. Expressão mais ou menos comum, acho que tem aqui também, né? E aqui é como se Jesus Cristo estiver dizendo, o único modo de ter vida, se você de fato tem amor à sua vida, você precisa entregá-la. Você precisa se sacrificar. Isso lembra muito, na verdade, inclusive palavras semelhantes, o que Cristo já ensinou em outros momentos. Esse ensino aqui do verso 25 está em todos os outros demais evangelhos. Por exemplo, vamos abrir lá brevemente em Marcos, no capítulo 8. Evangelho segundo Marcos, no capítulo 8.
Marcos 8, 34. Diz assim: E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai, com os santos anjos. Veja que as palavras de Salomão aqui estão claras. E a Escritura muito bem ordenada, e Jesus Cristo sendo a culminação da revelação, apresentando: se você se atém a essa vida, você perde a sua própria vida. E do que adianta você ter tudo que você quer nessa vida? Você alcança o auge, o topo de tudo que você sempre quis. Você tem um corpo maravilhoso, uma saúde perfeita, dinheiro na sua conta bancária, você se casou com a pessoa que você ama, você tem uma família numerosa que te ama. Do que adianta você ganhar? Você deixou um nome para a posteridade, fez uma coisa importante, tudo que os homens querem. Do que adianta você ganhar o mundo e perder a sua própria alma? Do que adianta você ganhar o mundo e perder a sua vida? Em outras palavras, é o que ele está dizendo. Caso você queira salvar a sua vida, se você tem amor pela vida, você deve sacrificá-la. Você deve se negar. Você deve dizer não para si mesmo. Você deve matar a si mesmo. Os seus gostos pessoais, a sua vontade pessoal, você como em primeiro lugar, e colocar não qualquer outra coisa nesse lugar senão o próprio Cristo. Agora eu vivo para Cristo. Agora a minha vontade é a vontade de Cristo. Agora o meu amor último é Cristo. De modo que, se for necessário que eu precise entregar qualquer coisa, por amor a Cristo eu entregarei. Seja o meu trabalho, seja a minha família, seja os meus bens, seja a minha própria vida, eu estou disposto a morrer por Cristo. Porque esse é o único modo pelo qual eu terei vida. Se você vem, sai da sua casa para vir aqui nessa noite, sai do conforto do seu sofá, né, da sua cama, para vir aqui à noite e ver a Cristo, e vendo a Cristo, você não abandona a sua própria vida? Você não odeia a realidade presente e não deseja a Cristo? Você, mais uma vez, fez algo inútil. Porque Cristo exige tudo de nós. Exige tudo de nós. Não há nada que você tenha que pague pela sua própria alma. Você pode ganhar o mundo, mas com Deus não se faz negócio. Os negócios que são feitos com Deus são nos próprios termos dele. E o que ele exige é tudo. Ele exige a sua vida, os seus planos, os seus objetivos, tudo que você tem e imagina. Mas quando você realmente entrega, ele te dá tudo de volta a partir de Cristo. Não necessariamente você terá os seus ídolos. Na verdade, você precisa se desfazer deles. Mas quando você recebe a Cristo, você recebe tudo das mãos dele como bênção. E por isso ele finaliza dizendo no verso 26. Se alguém me serve, siga-me aonde eu estiver. Veja, ele diz, né? Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, melhor dizendo, ali estará também o meu servo. Quando nos é apresentado a ideia de seguir a Cristo, nos é apresentado a ideia de obedecê-lo como nosso mestre. Servir a Cristo é obedecê-lo naquilo que ele requer de nós, independentemente do que nós precisamos abrir mão. Mas quando nós obedecemos a ele e entregamos a nossa vida, veja que nós temos a bênção de estar com ele onde ele está. Veja que estar com Cristo onde ele está, muitas vezes, é estar numa posição muito difícil. Onde Jesus Cristo estaria ali ainda
durante essa semana, na cruz do Calvário, morto, sepultado. E se nós devemos seguir a Cristo, nós devemos estar dispostos até mesmo ir até a cruz, tomando a nossa própria cruz, seja diariamente, crucificando o nosso próprio eu, seja talvez até literalmente, morrendo por Cristo, se assim for necessário. Mas veja que isso é bênção para nós, porque se com Cristo morremos, nele também vivemos. E sabemos que mesmo se nós precisarmos perder a nossa vida aqui, nós receberemos uma vida gloriosa, porque a morte de Cristo não é final. Mas Cristo que foi morto, ele ressuscitou para ser glorificado. E assim, se nós perdermos a nossa própria vida, nós seremos ressuscitados nele, e com ele glorificados. Devemos estar dispostos a morrermos com ele, mas se com ele morrermos, com ele viveremos e estaremos em comunhão com ele por toda a eternidade. Isso é muito mais precioso do que qualquer bem que nós podemos ter nessa terra. E ele finaliza dizendo: e se alguém me servir, meu Pai o honrará. A honra do Pai é a honra de Cristo. O Pai honrou a Cristo e deu a Cristo as maiores glórias imagináveis. Prazeres intensos, deleites profundos e eternos. Não passageiros, não sujeitos à vaidade, não cheios de pecado e de defeito e de dificuldades, suores, não. Jesus Cristo recebeu a maior das glórias porque ele morreu cumprindo a vontade de Deus o Pai. Aqueles que nele estão receberão de glórias semelhantes. Nada que nós temos nesse mundo vale a pena de ser trocado. O seu próprio ego, o seu orgulho, o fato de que você quer estar certo sempre nas situações, você não aceita estar errado. O fato de que você acha que talvez no seu casamento você vai ter a felicidade final, o seu trabalho. Nada disso, ou talvez o montante de riqueza que você conseguiu acumular, que conhecendo talvez a maioria de vocês aqui, eu sei que não é muita coisa, praticamente nada, não vale a pena. Troquemos tudo isso pela honra do Pai que foi dada a Cristo. Nós começamos dizendo então que esses fariseus, eles fizeram um trabalho em vão. Eles buscaram calar a Jesus Cristo. Mas o mundo foi após ele. E o modo de irmos após Cristo é vendo a ele. Somente vendo a ele através da sua morte. Crendo nele, confiando nele e decidindo entregar tudo, é que nós podemos ser salvos nele. Que você não utilize em vão essa mensagem de Cristo. E se hoje você não está em Cristo, creia agora, creia hoje e abandone o seu modo de viver que desagrada a Cristo. Creia em Cristo como seu Salvador, creia em Cristo como seu Senhor, para que você possa ter vida e vida em abundância. Mas caso você creia nele, continue sendo lembrado que o caminho qual você trilha pode ser cheio de espinhos, cheio de dificuldades, mas é o caminho que leva à vida eterna. Perseveremos nesse caminho. Amém? Vamos orar. Senhor, clamamos pela sua força, por meio do Espírito Santo, para estarmos dispostos verdadeiramente a segui-lo onde quer que tu fores. Clamamos, Senhor, para que nós possamos, à semelhança desses gregos, ter verdadeira vontade de ver o Senhor como o Senhor é. E assim nós possamos ver a Ti como nosso Salvador, que precisa morrer, que precisou morrer de modo inevitável. Que nós possamos ver a Ti como nosso Senhor e como aquele que distribui os seus dons que recebeu do Pai tão liberalmente para os seus filhos. Nós possamos dar graças ao Senhor, porque mesmo sendo brasileiros,
povo estranho. Nós fomos chamados para fazer parte desse povo da Santa Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor fortaleça a nossa fé. Em nome do nosso cabeça, Jesus Cristo mesmo. Amém.